Eu acho que já começou, começou agora. Boa noite a todos. Nossa live de quarta-feira. Já vamos iniciar com alguém querendo cantar o hino. Quem é você, Davi, que vai cantar? Pronto, Davi. Qual o hino que você deseja cantar, Davi? 2. Dois. Deixa eu ver aqui. A porta é uma só, tá certo? A porta é uma só. Com certeza. Só tem uma porta, viu? Posso Pode começar? ficar. Pode, Davi. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você onde está? Tanta. Maravilha, Davi. Eu vou fazer uma pergunta sobre essa porta. Quem é essa porta aí que está se falando no hino? Quem sabe dizer? Vamos botar a cachola para funcionar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha, meus joinhas. Hoje eu vou gastar bastante joinha, viu? E vou fazer mais perguntas. Quem está do lado de dentro? E quem é que está do lado de fora? Quem é que fica do lado de dentro? O que acontece? Quem tá do lado de dentro e o que acontece com quem está do lado de fora? Vamos ver se alguém sabe falar. Quem tá no lado de dentro vai ir pro céu e quem tá no lado de fora vai ficar na coisa eterna. Inferno. Muito bem, viu? Mais joinhas. A porta é uma só. Não existe várias portas, não existe vários caminhos, não existe várias salvações, não existe vários salvadores. Sempre é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Quem estiver com o Senhor Jesus Cristo está dentro e estará no céu para toda a eternidade. Quem não estiver com o seu Jesus Cristo vai ficar de fora e vai ficar nesse lugar que João Miguel falou aí para toda a eternidade também, no lago de fogo, que também é chamado de inferno. É isso aí, George. George colocou aqui os joinhas. E falando, deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar aqui na Bíblia agora, compartilhar a Bíblia, viu? Vamos compartilhar a Bíblia. Falando dessas coisas aí de céu e também de inferno, são coisas muito sérias, viu? São coisas seríssimas, porque se uma pessoa morrer sem crer no Senhor Jesus Cristo, ela vai morrer nos pecados dela,
e não tem mais volta. Se alguém morrer crendo no Senhor Jesus Cristo, ela estará salva eternamente. Quem morre não crendo, perdido eternamente. Quem morre crendo, salvo eternamente. E um não pode passar para o lado do outro. Ninguém pode visitar ninguém e nem pode se comunicar com ninguém. Quem tiver salvo não vai poder sair do céu. Inferno ver aquela pessoa. Eu conheci aquela pessoa quando estava aqui no mundo, mas ela agora está no inferno. Não vai poder fazer isso. E quem tiver no inferno ou lago de fogo não vai poder sair dali para ver uma pessoa no céu. Olha, está aquele amigo meu que eu conheci ele, poxa, ele creu no Senhor Jesus Cristo, está lá no céu, e agora eu vou visitar ele. Não, pode também. Cada um vai ficar no lugar que ele caiu. Se uma pessoa foi para o céu, fica no céu. Se a pessoa foi para o inferno, fica no inferno. E quem chegou aqui agora, o nosso super ancião, o mais velho de todos os homens, com a idade dobrada de Matusalém, o Elton Andrade, nosso vovôzão. O Elton, boa noite. Boa noite, Idal Santana. Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Ô, Elton, a gente cantou um hino aqui. A porta é uma só. E aí já fiz a pergunta sobre a porta, disseram é Jesus, certo? E é uma só. E tem dois lados. Quem estiver do lado de dentro da porta está salvo. Do lado de fora vai ficar eternamente perdido. E aí, antes disso, eu estava imaginando em falar uma coisa justamente sobre isso aí. Sobre o céu e o inferno. E eu pensei aqui num versículo que é uma história, na verdade, é uma história que o Senhor contou. As pessoas pensam que é uma parábola. Em uma certa forma, é parábola. Mas, na verdade, foi uma história verdadeira que o Senhor Jesus contou. Vocês já ouviram falar da história do rico e do Lázaro? Quem já ouviu falar? Eu. Alguns aqui já ouviram falar dessa história do rico e do Lázaro. Ô, Elton, o que é que você acha da gente falar um pouquinho sobre isso? E George também. Pode ser. Consultar os universitários. Pronto, então vamos ver alguns detalhes que tem, né? Vamos ler. Deixa eu procurar aqui onde é que está. O Elton, você lembra, Elton? É tudo na hora, viu, Elton? O senhor vai nos ajudando. Vamos ver aqui. Vamos lá nos evangelhos. Vou procurar aqui. Quem achar primeiro, ajuda aí. Bora lá, hein? Olha, Lucas 16, 22. Lucas 16. Ah, vamos ver essa história aqui, viu? Porque é coisa séria, viu? Deixa eu colocar aqui a Bíblia, abrir um pouco mais aqui a letrinha. E vamos chamar a gente aí para ler. Deixa eu ver, eu vou chamar um
para ler esse versículo, depois George chama outro para ler o outro, e depois o Elton chama o outro para ler. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais rápido. O que eu chamava é ler 3 versículos, do 19 ao 21. Aí cada um vai ler 3. George, prepara alguém aí para ler. Deixa eu ver o que é que eu vou chamar. Eu vou chamar Voz de Trovoada. Vou chamar a Voz de Trovoada. Cauã. Cauã, por favor, Cauã. Dê essa moral pra gente aí. Dê aqui os versículos de 19 a 21. Vou ter que segurar o computador aqui agora para ele não se tremer. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. George, chama um aí agora. 3 versículos. Ok. Agora. Vamos lá, vamos lá. Vou escolher. Melissa e Manuela. Ou uma ou outra. Vocês podem ler pra gente? Pode ler? Pode ler? Pode. Fique à vontade. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ele então ergueu os olhos e sem tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Agora você, o Elton Andrade. Eu vou pedir, se puder, Cecília. Vamos ver se ela consegue ler pra gente. Boa noite, irmão. Consigo sim. É do 25 até 27, né? E Disse, porém, Abraão, filho, lembrar-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal. E agora este é consolo e tu atormentado. E além disso, está pronto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogou-te, pois, o pai, que o mendes à casa do meu pai. eu de novo, deixa eu ver aqui. Aqui quem vai ler. Pronto, já está no final. Aqui, deixa eu ver quem vai ler esses 4 aqui. Enzo Gabriel. Será que Enzo pode ler, Enzo? Acho que Enzo está com problema no microfone. Espera aí. Então, João Miguel. Pode ler, João Miguel, esses 4 versículos?
Pera aí, um segundinho rapidinho. Agora eu posso. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai, Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito obrigado a todos que leram. Agora vamos ver o que é que está se falando. Eu vou fazer um resumo rápido e a gente aí vem conversando desse assunto. A história aqui é de 2 homens. Um era rico, outro pobre. E o pobre ficava sempre na porta, assim, pertinho da casa do rico, querendo se alimentar. Mas o rico não estava nem aí. Aí aconteceu que um dia, o pobre, que é Lázaro, morreu. Morreu, aí a gente vai ver aqui, daqui a pouco. Ele aí foi para um lugar bom, onde Abraão estava. E ele foi para o seio de Abraão, ou seja, ele foi para ficar junto ali com Abraão. Abraão ali, na verdade, é a figura de Deus, mas ele foi para esse lugar bom. E o outro morreu, o rico. O rico morreu, aí fala assim, foi sepultado. E depois, nesse lugar dos mortos, você já ouviu falar de Hades? O Hades é chamado também lugar dos mortos. Mas esse lugar aí, para quem vai para esse lugar, que também é um estado, é um lugar e uma condição ao mesmo tempo, né? Só vai o espírito e... Oi? Fala, João Eu tinha Miguel. escutado que Hades era um lugar onde os que não criam em Deus, era um lugar onde os que não criam em Deus, quando ainda não chegou o tempo de ir no inferno, iam para lá, Hades. Aí, tá vendo? Que beleza. Então, mas o que acontece? Nesse lugar aí, o Hades, existe vamos dizer assim, 2 partes. Existe uma parte onde fica só os salvos e a outra parte em que ficam só aqueles que se perderam. Mas o lugar todo se chama Hades. Sendo que o que fica do lado dos salvos não pode passar para o lado dos perdidos e nem dos perdidos para o salvo, como está escrito aqui. Esse é chamado lugar dos mortos, que só vai o espírito e a alma, que não pode se dividir, não se separam. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Se está o espírito e a alma no Hades, onde é que está o corpo da pessoa? Na terra. Aonde? Na terra. Na João terra. Miguel levantou a mão. Pode falar. Irmãos, por que na Bíblia, quando fala às vezes fala às vezes que alguém, tipo, fala de que alguém dormiu ao invés de alguém morreu? Boa pergunta, Miguel. Pronto. A palavra dormir nas escrituras é o mesmo que morrer. Só que quando fala dormir, só fala para os que são crentes, santos. Então, quando a pessoa que é um crente verdadeiro, ela morre, aí a palavra diz assim, dormiu. Mas quando é um incrédulo, aí a palavra diz assim, morreu. É dessa forma. No caso, aquele que
é salvo, ele tem o privilégio de, na hora da morte dele, ser assim, dito que ele dormiu, porque ele vai ser ressuscitado. Então na Bíblia dá para saber que Oi? Fala de novo? dá pra, então na Bíblia dá para saber que se a pessoa dormiu, diz que a pessoa dormiu, ela cria no Senhor. Mas se diz que a pessoa morreu, é que ela não cria. Isso em alguns casos, né? Porque nem toda a Bíblia está tendo essa divisão aí. Tipo assim, no Antigo Testamento, fala daqueles que morreram. Davi morreu, José morreu. Eles eram verdadeiros crentes, eles criam em Deus. Mas qual é a revelação para nós que o Senhor trouxe, já aqui nos evangelhos? O Senhor usou essa palavra dormir se referindo àquele que era crente verdadeiro. Então, essa palavrinha dormir, ela começou nos evangelhos com o Senhor. Não é isso mesmo, Elton? Tá falando, Elton? Tá desligado o seu microfone. Oh, perdão, agora que eu percebi aqui. É isso aí, só pegando aqui, estava falando assim, uma carona no que você estava falando aí, porque a Irmão, revelação. Oi, João, pode falar. não quer dizer que se fosse para dizer alguma hora, tipo, ai, minha mãe, infelizmente, se isso acontecesse uma hora, eu ia dizer, ai, minha mãe morreu, ao invés disso, eu iria dizer, ai, minha mãe dormiu. E isso pode ser. A mamãe, ela é salva pelo Senhor. Então, se acontecer do Senhor chamar ela, aí você pode se referir a isso como dormir. Minha mãe dormiu no Senhor. A gente já, nós que cremos e conhecemos a palavra de Deus, entende que ela faleceu ou foi estar com Cristo. E é o que Dal falou, porque hoje nós temos a revelação completa das Escrituras. E muitas vezes no Antigo Testamento e outras partes das Escrituras, até para um salvo também é colocado morrer. A pessoa morreu. E algumas vezes dormiu. Mas o dormir sempre é para o salvo. O morrer às vezes pode ser para o incrédulo, às vezes não. O morrer é para o incrédulo e às vezes pode estar falando também de um salvo, mas depende do contexto. Mas a gente consegue identificar ali quando está falando dormir, se é dormir, pelo contexto, né, da leitura, se é dormir, dormir de roncar, se é dormir de morrer, no caso do salvo, ou se é dormir, ou se é morrer, no caso do incrédulo, morrer de morte, morte morrida, se é que vocês me entendem. E uma outra coisa que eu ia falar, o que eu gostei foi da explicação de João Miguel sobre o Hades. Ele disse assim, ele falando, né? Eu entendia que o Hades era o lugar onde as pessoas estavam esperando a hora de ir para o inferno. E é uma boa explicação, é justamente isso aí, João. Só que acrescenta só o que Dal falou aí. É o lugar também, ó, o Hades é o lugar, ou o estado, né? Vamos dizer assim, o estado onde os mortos incrédulos estão esperando a hora de ir para o inferno. E também é o lugar, ou a condição, ou o estado onde os mortos salvos estão esperando a hora de ir para o céu. Porque no céu não tem ninguém agora a não ser o Senhor Jesus Cristo. Né? Só tem ele lá, um homem no céu. Os outros todos estão no Hades. Os salvos nessa parte que só tem salvo, que eu vou falar assim, a parte de Lázaro, o mendigo, e os perdidos está na parte do rico, né? Então são o mesmo estado, ou seja, onde os espíritos estão aguardando seus corpos para irem, os salvos para o céu, os perdidos para o inferno,
e tendo vamos falar assim, duas salas de espera, fala igual o Mário explica, né? Para a gente entender, só no sentido figurado aqui. São duas salas de espera que os espíritos desencarnados estão. O corpo de cada um está aqui, debaixo da terra, bicho já comeu, o Senhor vai ressuscitar todos, primeiramente os salvos, e depois, no final do milênio, os perdidos, para lançarem todos no lago de fogo. Então, João, é isso aí que você falou. É o lugar onde eles estão esperando para ir ou para o inferno, no caso dos perdidos, ou para o céu, no caso dos salvos. George, quer falar um pouco, George? Se não der para a gente terminar aqui a história, a gente deixa para a semana que vem. Quer falar, George? Fica à vontade. Antes de George falar aí, só fazendo uma lembrança aqui, que é o mesmo lugar, João, mas tem uma divisãozinha aí entre os dois. Não estão todos juntos, salvos e perdidos, que a gente viu na leitura lá. Há uma grande distância entre um e outro, um grande abismo, de modo que os de lá não podem passar para cá e os de cá não podem passar para lá. Então, só para a gente entender, digamos assim, seria o mesmo lugar com duas repartições: salvos num canto, espírito dos salvos num canto, espírito dos perdidos em outro, de outro, em outro, em outro canto. A gente está falando de coisas espirituais, né? Não é coisas físicas. Ah, lá tem uma sala com cadeira, com, com televisão, enquanto os espíritos esperam passeio. Não existe, é coisas espirituais. A gente está falando sala, espaço, só para a gente tentar compreender, tá? Vocês já ouviram a expressão meio assim, fulano está em coma? Então, coma não é um lugar, é um estado. A pessoa está lá no estado de coma, né? Uma condição de coma. Ah, tá dormindo aqui, tá no estado de sono profundo. Então o Hades não é um lugar, apesar de ser também, como o Dal falou, mas não necessariamente um lugar, mas é um estado onde a pessoa se encontra nesse estado aí desencarnado, o corpo está debaixo da terra, que foi sepultado, e o espírito está nesse estado aí aguardando ir para o céu, os salvos, ou para o inferno, os perdidos. Mas George, segue aí, ajuda aí nós. Qual dos George aí estão falando? Os dois estão com o microfone desligado. Oi, tava pensando aqui no que vocês estavam falando. Foi bem explicado essa parte aí. Realmente é o Hades, né? Ele é um estado, né? Uma condição, não um lugar, né? Mas uma condição, ou um estado em que a pessoa vai estar depois que sai dessa vida, né? Ou morre, ou dorme, né? Se a pessoa morrer crendo no Senhor. E também tem uma outra expressão, né? Que é usada nas cartas de Paulo, que é estar com Cristo. É uma expressão usada também, ou uma condição, né? Para quem foi salvo. A pessoa morre, aí ela vai estar com Cristo, ou então vai estar dormindo, né? E aguardando a ressurreição do corpo. Mas foi bem explicado aí.
E Dal falando no comecinho aí, quando eu entrei, que as pessoas podem imaginar que lá vai poder conversar com os outros e fazer coisas e se divertir lá, os perdidos, né? Aí, por essa passagem aqui que a gente está lendo, a gente está vendo aqui que o rico não está numa situação muito confortável, não. Não está tendo nenhuma alegria, nenhuma conversa lá com os amigos, um bate-papo, uma resenha, como se costuma dizer por aqui, brincando, né? Então, a situação do perdido aí, que é representado pelo rico, é muito triste aí, ó. Vou pedir João para reler, por favor, aí o 23. Por favor, João. Se estiver lendo, João, tá fechado o microfone, viu? Irmão, a internet não tá boa. Ah, tranquilo, João, fica tranquilo. Não tô nem Eu vou... conseguindo. Tá, fica em paz. Eu vou pedir, deixa eu Ver. ver. Vou E no escolher. inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E isso, então no 23 aí fala que o rico ele estava nem um pouco feliz da vida, ao contrário, ele estava em tormentos, e isso durará somente por pela eternidade, somente por todo sempre, esse tormento. E no 24 fala porque estou atormentado nesta chama. Né? Até estava conversando com um irmão essa semana, né? Quando a gente fala de lago de fogo, é também no sentido figurado, não é um lago borbulhando fogo, como a gente costuma ver nas imagens que os pessoal fazem aí na internet, nos filmes. Né? Lago de fogo é porque fogo é na Bíblia sempre juízo de Deus, o castigo. Né? Então por isso que é falado que é fogo. E lago como uma coisa que não tem saída, né? Porque o rio tem saída, o rio entra água lá em cima na cabeceira, cabeceira que fala, né? E sai lá embaixo, lá no mar. Todo rio tem entre água, entra e sai. Mas o lago é uma água represada, não tem entrada e saída de água. É a água da chuva, mas ela fica ali represada. Então, é por isso que é chamado Lago de Fogo, porque faz uma menção de um lugar de juízo que não tem escapatória, ou seja, tormento só por toda a eternidade. Pensa aí, que tragédia é para aqueles que deixaram esse mundo na incredulidade. É, a coisa é feia, ué. Muito triste. Mas do lado dos salvos, olha, é coisa boa sempre, né? E olha o que o rico aqui é. Quando o que foi, o porquê aconteceu isso aqui com o rico? Porque o rico não estava nem aí para Deus. Ele só queria saber dos seus próprios bens e ficar desfrutando da riqueza dele. Ele queria só saber da riqueza dele. Vou ler aqui para vocês. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. Olha, ele pegava o dinheiro dele, comprava as roupas caríssimas
e se vestia com roupas bem caras, pano bom, tudo bom, e vivia todos os dias regalada, esplendidamente, ou seja, só curtindo a vida, ó que beleza, todos os dias. E esse dinheiro? Agora eu vou perguntar, quero saber quem é que vai responder direito aí, viu, Elton e George? Esse homem era rico, mas como é isso? Quem é que permitia esse dinheiro para ele ser rico? Quem sabe dizer? Quem dava tanto dinheiro para ele assim, para ele ser rico? Bota a cachola para funcionar. Perguntar aos universitários. Quem era o Elton? O dono de tudo, o dono do ouro e da prata. Quem é? Quem é Enzo? Danilo Barbudão. Quem é esse Danilo Barbudão? O Todo-Poderoso, né? Fala aí, Guilherme. Levantei a mão sem querer. Então vou perguntar para você. Esse homem era rico, mas quem é que dava tanta riqueza para esse homem aí? Hein, Guilherme? Você tem ideia? Deus? Maravilha. Responder aqui no chat também, viu? Deus. Tudo que qualquer ser humano tem, seja ele incrédulo, ou seja ele crente, tudo que nós temos, tudo mesmo, até uma folhinha de papel com um lápis. Tudo quem nos dá é Deus, pela permissão dele. Ele permite que a gente tenha saúde, que a gente tenha oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro, e aí comprar essas coisas. Porque, como o Elton falou, o dono de todas as coisas, de todo o universo, de tudo que existe, é Deus. Deus criou as coisas quando não existia nada. Do nada, ele criou tudo que nós vemos aí. Todas as coisas, até o que o homem fabrica, roupa, carro, casa, é porque Deus está permitindo. Deus dá tudo para nós. Então, esse homem rico aqui, ele era rico porque Deus dava a ele. Só que aí ele não estava nem aí para Deus que estava dando as coisas para ele. Ele só queria saber da riqueza dele. E aí ele vivia assim, curtindo todos os dias o que ele tinha. Mas chegou o nosso horário, e George. Poxa, o assunto tá bom, né? O que é que você acha? A gente deixa para a próxima reunião? Ou a gente continua mais um pouquinho aqui, Welton? Como é que faz agora? Eu acho que a gente conseguia aprender um pouco mais desse assunto em outra reunião. A gente pode, se tiver mais alguma coisa para falar, a gente tem mais 8 minutinhos aí de crédito, mas talvez a gente podia seguir mais um pouquinho na próxima, se o senhor permitir. Pronto. Então a gente fica só nessa parte aqui do rico. Ora, havia um homem rico, porque Deus dava tudo a ele. A gente deve lembrar disso.
e vestia-se de púrpura e de linho fino. Ele comprava roupas boas, com o dinheiro que ele tinha, com a riqueza, e se vestia. E vivia todos os dias regalado, ele comia coisa boa, né? Ele ficava se divertindo com a família, com os amigos, com os parentes, e era de uma maneira assim esplêndida, quer dizer assim, com bastante coisa, comida à vontade, um monte de coisa assim, bem à vontade. Todo mundo gosta. Ele tinha tudo isso aí. Vendo? Homem rico. E eu vou perguntar aqui, deixa eu ver para que é que eu vou perguntar sobre isso. Perguntar a Raquel. Ô, Raquel, por que a gente agradece a Deus quando a gente vai fazer um almoço, ou quando a gente vai comer, quando a gente vai se alimentar? Por que a gente agradece? Você sabe dizer, Raquel? Fala, Manuela, também. Raquel colocou aqui no chat. Porque ele nos dá o alimento cotidiano. Conseguiu entender aí, Well? Porque ele nos deu o alimento cotidiano. Porque foi ganhado, não é isso, Tal Santana? Pronto, tá aí, a gente agradece porque a gente sabe que foi Deus que nos deu. Então, quando alguém dá uma coisa para a gente não agradece. Quando alguém dá um presente para a gente também não agradece. A gente agradece. Uma pessoa chega para a gente, dá um. Deixa eu ver aqui. Dá um livro, um caderno. Dá um caderno de presente para fazer ali os testes, fazer os cálculos. O que é que a gente faz? Muito obrigado. A gente agradece a pessoa. Quanto mais a Deus, que nos dá todas as coisas. Então, é por isso que a gente agradece na hora de comer, na hora que a gente vai para a escola, na hora que a gente volta, vai para o trabalho, volta, quando tem transporte, tudo isso. E se não tiver também, a gente agradece, porque Deus sabe o que Ele está fazendo para a gente. Tudo a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus é bom e a gente não sabe o que faz, mas Ele sabe. Deus é bom e quem é mau é o diabo. O diabo aqui não tem nada, Satanás não tem nada. Você sabia que Satanás não tem nada? Satanás não possui nada. E ele é enganador. Ele fica dizendo que pode dar alguma coisa para alguém, mas ele não tem nada para dar. Todas as coisas somente Deus tem para dar. Somente Ele. Então, Deus é bom. Se a gente tem um carro, agradece. Se não tem, também agradece. Porque Deus sabe o que está fazendo. E aí, Welton? É isso. Então, chegando o nosso horário aqui, se o senhor permitir, na próxima semana, a gente pode ver mais alguns detalhes, né, desse assunto. E graças ao Senhor, Ele revela a nós, olha só, crianças aí, o privilégio que nós temos de conhecer, de entender e também crer, né, que as coisas serão assim como estão escritas, para que a gente não seja enganado, porque existe muita, muito pensamento humano sobre essas coisas. Ah, que a pessoa vai morrer, aí vai ficar num lugar. Aí chega lá, os que ficam na terra vai rezar, 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 até essa pessoa vai ficar nesse lugar, ela vai ficar sofrendo um tempo lá nesse lugar, e depois que as pessoas vai rezar, rezar, rezar muito, e aí vai tirar ela desse lugar e vai levar para o céu, a reza das pessoas. Outros falam assim, que a pessoa vai morrer e vai chegar em um lugar, nesse lugar, e depois Deus vai olhar para a pessoa e vai falar assim, deixa eu ver quantas cesta básica tu deu lá na terra, quantas vezes você atravessou a velhinha na rua,
E quantas mentiras você contou? Vou pesar aqui, vou fazer uma conta aqui, 2 mais 2 é 4, mas fora nada, então passa. Pode entrar, você fez mais coisa boa do que coisa ruim. E a gente tem que, né, pela palavra de Deus aí, saber como é as coisas. Então, existe essas conversas aí. Então a gente tem que ir pela Bíblia, entender tudo, porque a gente falou semana passada, né? Como é que é o que é uma pessoa de fé? É uma pessoa que crê no que Deus diz, ou seja, no que está escrito. Então, no que está escrito aí, né? A gente não vê falando de Deus fazendo uma conta para saber se a pessoa fez mais bom do que ruim, de gente rezando para a pessoa sair do lugar que está lá sofrendo, para ir para o céu. Não tem essas coisas, né? Aí fala de a pessoa morreu e foi para tal lugar. Morreu e foi para tal lugar, já cada lugar determinado. Então, se o senhor permitir, na próxima semana a gente medita mais um pouco, afia, deixa a nossa cachola afiada, né, sobre essas coisas, para a gente não ser enganados. Dal Santana. Se ninguém tiver mais nenhum pensamento, a gente já poderia tirar a gravação e dar graças aqui. E aí a gente finaliza por hoje. O Odal já aí tirando rápido no nosso filho. Pronto, Elton. Chegou a hora de Mimi. Manuela, quer falar alguma coisa, Manuela? É Melissa. Oi, Melissa. Quer dizer alguma coisa? Tanto que tem até um versículo na Bíblia que fala assim: cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, né? Fala aí, Elton, que eu não consegui entender aqui. Fala aí. Ela falou, acho que Hebreus, não lembro bem, o versículo de Hebreus 10, fala assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus, quanto? Quem ajuda aí? Deixa eu ver. Eu nem sei se é o 10 ou tá 9 e todo. 27. 9, 27. 9 e 27. Eu posso ler, Dal, esse? Pronto. Então vou ler, ó. Preste atenção, vamos lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois passarem pelo purgatório, purgar seus pecados, e vindo depois disso o céu ou o inferno. É assim que está escrito? E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois Deus avaliar as obras de cada um, para ver se foi bom ou se foi ruim, e depois disso vir o julgamento. É assim que está escrito? Ah, Vou pedir Melissa, que parece que falou, para ler corretamente como está escrito agora. Vamos lá, Melissa, vê se você estiver podendo, vamos ler esse daí que você trouxe. E como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso. Então depois não tem mais, se não crer, né, antes, morrendo, virá juízo. Juízo. prontinho. Então chegou a hora de Mimi, que significa dormir. E o dormir ainda é aqui, indo para a caminha, para depois acordar de manhã e fazer as atividades do dia. Tudo certo? Então, semana que vem, Deus permitindo, a gente continua a tirar a gravação.